E o Festival Bom para Portugal continua aqui neste palco de futebol e agora temos mais uma temática para abordar e é uma temática super importante, digamos assim, porque falamos dos jovens, ou seja, na medida em que os jogadores começam a trabalhar desde muito novos para aquilo que é chegar a uma carreira de topo, pelo menos é isso que quase todos ambicionam. Por isso trazemos aqui jogador, treinador, pai e também psicólogo e vou já passar a apresentar também estes jovens que se encontram aqui connosco. Está connosco e vou começar pelo pai, igualmente jovem, Miguel Gama, muito boa tarde. Boa tarde. Também Pedro Gama, o filho, que está aqui do meu lado esquerdo. Boa tarde. Está também connosco Carlos Dias, que é treinador. Muito bem. E, obviamente, convém aqui contextualizar, são pai, jogador e treinador do Sassueiros, essa grande terra que, aliás, é onde eu também vivo. E junta-se a nós também Sara Neves, psicóloga, muito boa tarde. Obrigado por se juntar a nós. Vamos começar esta conversa e vou começar já pelo pai e também para percebermos aqui. O filho entrou no futsal, neste caso do Sassueiros, porque o pai passou ao lado de uma grande carreira. Bem, não podemos dizer assim, também talvez sim. Ele começou muito cedo, começou aos 5 anos e pouco, por opção nossa lá de casa, que optamos, falamos entre nós, que ele teria que praticar alguma atividade desportiva, escolhida por ele é que escolheu a atividade desportiva que queria inicialmente, sempre com a abertura que a qualquer momento, se quisesse trocar de atividade desportiva, poderia o fazer, não era obrigatoriamente aquela que teria que iniciar. Começou no futebol de 11, era uma criança que andava sempre constipada, andava sempre doentinha e desde que iniciou o futebol, só mesmo a partir do primeiro mês é que daí para a frente a saúde dele foi, e atualmente está de ferro, graças a Deus, entrando uma outra lesão. Mas iniciou o futebol muito cedo, depois mais tarde optou pelo futsal e continua sempre no futsal, é a modalidade que ele adora. E vai continuando, e eu estou cá para apoiar. Exatamente. Pedro Gama, vamos falar sobre este, de certeza, ou não sei se calhar até te lembras desta altura em que tinhas 5 anos e pouco, alguns problemas até, e o futebol mudou a tua vida nesse aspecto. Começaste a sentir uma pessoa mais saudável também. Sim, bastante mesmo. Bastante mais saudável. Bastante. E tu, entretanto, já não te perguntei a idade, mas há quanto tempo é que já levas esta vida no futsal? Já há muito tempo, vou fazer 19 anos, portanto já há bastante tempo mesmo. E sinceramente, quando acabar, não sei como é que vou tirar esse sentimento quando acabar, não sei, sinceramente. Muito bem. Vamos falar também já com o treinador, também um treinador do Sassueiros. Carlos, muito boa tarde. Não sei se és treinador aqui do Pedro, és? Sim, senhor. E como é que é o Pedro enquanto jogador e também enquanto... Porque é muito importante também perceber aquilo que é o jogador fora do campo. Há rotinas a manter e é preciso também um aluno bem comportado, acima de tudo. Boa tarde. Antes de mais, queria agradecer mais uma vez em nome do Clube de Futebol de Sassueiros a oportunidade de estarmos aqui a falar com vocês. E respondendo à sua pergunta, o Pedro, temos a grande sorte de termos o Pedro como capitão da equipa júnior de Sassueiros. O Pedro é um atleta excelente, que sabe as suas qualidades, sabe as suas limitações, é uma pessoa que dá tudo dentro de campo e transparece muito aquilo que nós queremos que as pessoas representem quando tem o símbolo do Sassueiros ao peito. Não podíamos pedir melhor representação. É um atleta que é amigo dos amigos, é uma pessoa que sabe estar, é uma pessoa que sabe unir o grupo e sabe quando é que tem que dizer as coisas e quando é que não tem que dizer as coisas, e é de facto um grande orgulho poder contar com ele, sendo ainda por cima um atleta que recentemente teve uma lesão complicada, penso que até tenha sido no joelho, se não estou em erro, exato, e foi uma pessoa que após essa lesão ainda teve mais vontade de virar as coisas, a maré por cima. Exato. E conseguir ter sucesso, e graças a Deus conseguiu ultrapassar essa lesão e hoje em dia está lá para nos ajudar. Nós daqui a pouco já vamos aprofundar também esta questão da progressão de um jovem desde a idade, neste caso desde os 5 anos até entrar quase praticamente em idade de sénior, mas para já vamos juntar a Sara Neves, a psicóloga, à nossa conversa. Sara, mais uma vez, boa tarde. Esta questão da vida do atleta, mesmo que seja jovem, fora do campo, ou neste caso fora do ringue, é muito importante, não é? Mesmo para o próprio desenvolvimento enquanto atleta. É preciso disciplina. Sim, é preciso imensa disciplina, porque nós temos que encarar que o jovem atleta tem duas profissões. Nesta idade está na escola, tem a profissão de ser aluno e depois a profissão de ser atleta. E tem que levar estas duas profissões muito diferentes com uma enorme exigência e equilibrar bem as expectativas. Muito bem. Vou voltar agora ao pai, ao Miguel. Vamos aqui olhar para aquilo que é um drama, não só no futsal, acho que em todas as modalidades até, e por isso é que eu comecei por aquela pergunta, que é a interferência dos pais na gestão da carreira ou na gestão das expectativas dos jovens jogadores ao longo do percurso desportivo.
Aqui com o Pedro, sente que teve algum tipo de interferência durante toda a carreira, influenciou de certa forma aquilo que eram as decisões dele, sei lá, uma ida por um outro clube, a querer parar ou mesmo impor-se porque as notas em casa não estavam as notas na escola não estavam a correr tão bem e ter que fazer se calhar uma pausa até no futsal? É uma questão complicada. Como em tudo na vida, nós temos que conseguir encontrar um meio termo e por vezes não é fácil. Nós por vezes temos a parte dele atleta, a parte dele estudante e a parte de nós pais. E nós conseguimos misturá-las todas e não é fácil conseguir geri-las. É claro que nós tivemos muitas vezes que lhe dizer não, vais ter que continuar. Se não queres continuar esta modalidade, continua por outra, mas tens que continuar. A parte física é fundamental para todos os aspectos. A parte mental, a parte da escola, porque se ele se sentir bem naquilo que está a fazer, se ele se sentir bem no futebol, de certeza que a escola vai correr melhor. E por outro lado também, se a escola não correr bem, ele já sabe que tem que abdicar do futebol, portanto ele tem que conseguir arranjar aquela perfeição ali, e que não é fácil, mas depende sempre dele. E eu acho que, tendo ele uma atividade física, principalmente uma coisa que ele gosta muito, que é o futsal, tendo ele essa atividade, ele consegue mais facilmente gerir a parte da escola, a parte familiar, e ele teve muito mérito nisso, mas claro, por vezes, ele dizia, não apetece ir ao treino, não porque não apetece, não é assim, então se estás lá tens que ir. Por vezes não deixava ir, outras vezes obrigava a ir, também para criar ali uma balança para ele não pensar, não me apetece ir hoje e não vou. Não. Tem que haver sempre, já que decidiste isso, optaste por isso, agora tens que continuar com aquilo que gostas. Se não gostas, terás que escolher outra, mas para já estás nessa ficarás até tu achares assim. E pronto, mas não é fácil. Depois temos a parte como pais, não é? Treinos, inicialmente quando ele começa aos 5 anos é só um dia por semana. Depois começa com 2 dias por semana, à medida que vai crescendo, 3 dias por semana, mais jogos. Isto podia ser uma talk da gestão de carreiras dos jovens e gestão do horário dos pais também, não é? Exatamente, portanto a nossa vida praticamente começa a ser vivida só para aquilo, não é? Ainda agora tivemos jogo e vamos para aqui a correr, portanto o fim de semana sabemos que ele vai ter jogo, a correr, depois ainda não tem idade para ter carta, para andar a conduzir, etc. Portanto temos que andar sempre nós a acompanhá-lo e não é fácil, mas a gestão de trabalho, mas graças a Deus tem-se portado bem, 5 estrelas. Muito bem. Carlos, vamos falar também desta relação que existe bastante entre o treinador e também o pai. Não é o caso, mas principalmente quando são menores de idade, por aí fora. Essas conversas tidas com os pais envolvem também a questão da escola? Muitas vezes sim, aliás, a maior parte das vezes estão correlacionadas as duas questões. É muito importante existir um equilíbrio entre a fase estudante e a fase de atleta, porque... Já deixaste alguém fora da convocatória porque as notas não foram boas? Já aconteceu, sim senhor, porque isso é uma maneira também de chamar a atenção do atleta que, ok, nós, apesar de tu teres esta qualidade e se calhar seres um jogador super influente, nós estamos aqui para te formar como pessoa e para que tu te consigas formar academicamente, porque infelizmente ainda a realidade do futsal, do panorama do futsal nacional, existe pouco profissionalismo, existe 1 ou 2 equipas que são profissionais, e mais 4 ou 5 que são semi-profissionais. As coisas felizmente estão a melhorar, estão a mudar, mas o nosso foco no Clube de Futebol de Sassueiros, para além de formar excelentes atletas, é formar excelentes pessoas e poder guiá-los ao sucesso académico. Portanto, é muito importante que haja essa correlação e que haja esse equilíbrio entre desempenho escolar e desempenho das atividades físicas, digamos assim. E Sara, bem sabemos que não só o futsal, mas o desporto em geral retira muitos jovens de alguns caminhos que não são tão aconselháveis, e no trabalho que tem com os jovens, já lhes chegaram ao consultório casos em que a solução passa mesmo por favor, desporto. Levem os vossos filhos para o desporto. Sim, sem dúvida. O desporto, como estavam a dizer ainda há bocado, ajuda na disciplina, na organização pessoal, na valorização de si mesmo, um bom autoconceito, mas sobretudo aqui uma boa organização mental, de quem eu sou, onde é que eu me insiro. E de facto o desporto aliado aqui ao desenvolvimento da criança ou do jovem é muito importante. E por criar aquele conceito, que saberás explicar melhor do que eu, de grupo, de pertença. Sim. O trabalho em equipa, o valorizar o outro, a alteridade, saber o que é que o outro está a sentir, o que está a precisar naquele momento. Isso depois reflete-se muito também na escola, em termos do desempenho, o trabalho com os pares. Claro. Pedro, olhando para esta questão também da escola, eu tive a tua idade, também eu fazia competição também, não era futsal, era de ténis, e tinha muito isto acontecia-me imenso na escola, que era estar nas aulas mas já com a cabeça, no treino, no torneio que ia ter no fim de semana. Já consegues fazer essa gestão sozinho?
Já, E agora é tempo para estudar, agora é tempo para estar atento às aulas. com o passar dos anos já consegui, mas claro, no início era complicado, queria sempre ir para o treino, queria ir a jogar à bola, queria estar com os meus companheiros, mas pronto. E os agora, teus colegas de equipa, alguns deles são também teus colegas de escola? neste momento não, mas o ano passado sim, o ano passado tive. Como é que era feita essa gestão? Todos em grupo? Claro, estávamos sempre juntos. E estudavam juntos e treinavam juntos ou só treinavam juntos? Não, éramos da mesma escola, mas não éramos da mesma turma, mas estávamos sempre nos intervalos, na hora do almoço, estávamos sempre juntos, sim. Muito bem. Agora quero trazer para o treinador também, e já há bocado estava a puxar por essa questão, Carlos, que é o futsal ainda não é propriamente uma modalidade super profissional como é o futebol de 11 em Portugal, mas se começarmos a olhar, temos uma equipa campeã do mundo. Sim, Europa. Da Europa, assim aqui é, desculpa. Uma equipa campeã da Europa, temos um melhor jogador do mundo que inclusivamente vai estar cá hoje, não sei se sabem, o Ricardinho vai estar cá hoje também. E este exemplo, como para o futebol existe o Cristiano Ronaldo, leva os jovens a sonhar muito alto. Os jogadores que têm no plantel, sendo que há alguns, ou a partir de que idade é que existem jogadores que começam a pensar muito bem, o meu próximo patamar é a seguir para um clube de primeira liga, a seguir é ir para a Espanha, por aí fora. Eu acho que depende muito da realidade de cada um. Infelizmente, neste momento, se a Soares, em termos de formação, não está onde gostaria de estar, que é nos patamares nacionais. Hoje em dia já existem campeonatos nacionais, mas trabalhamos diariamente para conseguirmos conquistar isso e para conseguirmos chegar lá. Mas eu diria, da experiência que eu tenho e daquilo que eu observo, eu acho que os jogadores podem sentir que têm qualidade, mas só começam a sonhar quando chegam a um clube que esteja nos nacionais. E durante muito tempo isso foi só Benfica e Sporting. Hoje em dia já há outros clubes, há o Leões de Porto Salvo, os Lombos, há várias equipas que têm as equipas na primeira divisão, e os jogadores que estão lá na formação muitas das vezes têm sempre a ambição e o sonho de chegar lá, apesar de mesmo esses jogadores ser muito complicado chegarem lá. Claro que há outros clubes, e no Sassueiros também somos exemplo disso, há jogadores que têm essa ambição, e acho que devemos ter sempre essa ambição independentemente da nossa realidade, porque termos essa ambição é o que nos vai fazer acordar todos os dias, é o que nos vai fazer ir para os treinos com vontade de nos superar, de sermos melhores. E existem grandes casos de jogadores que conseguiram chegar lá sem terem passado por uma formação do Benfica. Mas quantos milhares não o fizeram, não é? Exato. É a velha questão. Há muitas pessoas que tentam, infelizmente são poucas as que conseguem, mas como lhe disse, as coisas estão a mudar e espero que no futuro possamos estar aqui a ter outra conversa e quem sabe estarmos aqui a orgulhar-nos de muitos jogadores do Sassueiros que possam ter chegado a patamares de profissionalismo neste caso. Miguel, já teve que pôr alguma água na fervura aqui no Pedro, no que respeita a esta gestão de expectativas para um dia chegar mais longe no futsal? Sim, de certa forma sim. Ele acredita sempre que é possível. Ele sabe que a dificuldade que é em conseguir, mas ele acredita sempre que é possível. E a nossa parte também é dizer-lhe que sim, que é possível, tem que trabalhar para isso, mas pode não acontecer. E se não acontecer, tens de estar preparado para que isso não aconteça, porque infelizmente não acontece a todos, né? E por vezes o fator sorte, basta um jogo que correu bem naquele momento certo, que estava a pessoa a observar, aquele momento pode ter, se correr bem, ótimo, segues o teu sonho, mas pode não correr bem. E se não correr bem, tens de estar preparado para que as coisas não aconteçam, para ficares onde estás, ou mesmo para teres que regredir, um passo atrás por vezes pode ser um passo em frente. É isso que ele tem que ter sempre essa mentalidade. E pronto, está à espera da oportunidade dele, pode ser que ainda apareça. Olha, e Pedro, já estivemos aqui a ouvir o treinador a elogiar-te, a falar de um capitão exemplar, mas há altos e baixos na vida de um atleta, e quando estás mais em baixo, quando existe uma lesão, quando existe um dia em que a estratégia passa por começares no banco ou ficares mais tempo no banco durante esse jogo, consegues gerir bem isso, ou, usando uma palavra popular, ou costumas amoar? Não, eu por acaso sempre fui uma pessoa que consegui gerir mais ou menos isso. Claro que nem toda a gente consegue, mas eu felizmente sempre consegui. Claro que fico chateado porque quero estar lá dentro, quero jogar, mas pronto, tenho que ter noção que os outros também estão lá. Se ele treinam melhor, se foi a decisão do treinador, eu tenho que aceitar.
Sara Neves, olhando para a questão também do desporto na escola, agora só fugindo aqui um bocadinho deste caso em concreto, do Sassueiros e do futsal, e remetendo até para a minha juventude, que não vai há muito tempo, e olhando para aquilo que era uma comunidade escolar que não era 100% dedicada àquilo que era a prática do desporto. E não sei se ainda hoje acontece isso, mas vemos muitos rapazes, acima de tudo, nos campos de futebol, durante o intervalo, a correrem para trás e para a frente, a jogar futebol, a jogar o que quer que seja. Nas raparigas não tanto. Se calhar hoje em dia já terá mudado, mas ainda é um problema. Não. Aliás, em relação às raparigas já se começa a ver um bocadinho mais. Já há essa abertura, já se começa a ver mais também nos mídia. Mas, portanto, aqui na escola há um outro grupo de expectativas, não é? O grupo de pares diferente, as regras também são diferentes, o público é diferente, mas ao fim e ao cabo temos que conseguir transpor para depois, para a prática desportiva formal, tudo o que nós possamos, portanto, em termos de regras com os pares, o respeito pelo outro, o bom desportivismo, eu acho que é muito por aí. Muito bem, quero trazer agora aqui um tema se calhar mais polémico, porque já assistimos e infelizmente assistimos várias vezes ao longo destes anos, que é a intervenção direta de pais naquilo que é o trabalho do treinador, naquilo que é o trabalho até do árbitro. Eu já vi pais a irem a campo buscarem filhos para os tirarem do campo porque não queriam que eles jogassem mais aquele jogo por algum motivo. Isto ainda é um problema. Até que ponto é que o treinador consegue bater o pé e estabelecer ali uma linha divisória entre o que é que o pai tem que fazer, que é apoiar o filho por aí fora, ou a mãe neste caso, ou qual é a linha? Consegue-se estabelecer uma linha, Carlos? É uma questão um bocado complicada de responder. Eu respondo-lhe assim. Muitas das vezes o treinador tem que respirar 2 vezes e perceber se a intervenção que vai ter direta com esse pai ou com essa mãe ou com esse encarregado de educação vai ser benéfico para a relação que tem com o jogador, para a relação que o jogador tem com a equipa e a própria relação de pai e filho. Muitas das vezes nós paramos as águas e muitas vezes, calhar, são os diretores do clube e neste caso na modalidade específica, quando acontece alguma coisa, pelas histórias que eu ouço dos outros clubes também, faz essa separação. Os diretores é que têm esse tipo de comunicação com os pais e tentar pronto, atenuar as coisas e fazer-lhes chamar à razão. Mas é um tema muito sensível e é muito complicado e eu aproveito esta oportunidade para pedir aos pais que quando estiverem nas bancadas e quando estiverem em casa com os seus filhos, tentem ser mais racionais e deixar a emoção, porque nós somos seres humanos e temos sempre tendência a querer o melhor para os nossos filhos, mas às vezes ao estarmos a reagir tão emocionalmente podemos estar a prejudicar, quer a nível pessoal, quer a nível social, e muitas das vezes acho que os pais não têm essa percepção e acho que é importante falar-se sobre isto e debater-se e perceber-se qual é o espaço de cada um e saber respeitar esses limites. Alguma vez tiveste um pai a dar bitites da bancada para o campo a dizer o que é que deverias fazer no jogo? Isso acontece regularmente, é normal. Eu também tenho a sorte de ter um irmão que pratica futsal e como todos os dois lados sei me comportar melhor e sei que às vezes é complicado, também tenho vontade de dizer uma coisa ou outra, mas consigo compreender. Às vezes é difícil, mas nós temos que fazer esse trabalho de casa e temos que nos esforçar temos que respeitar. Isto é como qualquer outra coisa na vida. Mas é transversal a todos os escalões, Exato. Seja pais de miúdos de 5 anos a pais de graúdos de 20. Infelizmente sim. Em qualquer escalão, em qualquer idade, modalidade, desporto, assistimos a esse fenómeno e pronto, infelizmente é uma... O Miguel já perdeu as estribeiras em algum momento com um treinador? Não, perder as estribeiras, felizmente não. Nós pais, somos os exemplos deles. Portanto, se nós tivermos atitudes menos coerentes, se tivermos atitudes negativas, o que é que eles vão fazer? Na teoria, pelo menos, têm legitimidade para fazer o mesmo. Se eu fiz, se eu tive aquela postura naquele jogo, se eu falei aquilo que falei com o treinador, com adeptos, ou com os jogadores, seja aquilo que for, é natural que eu também possa fazer, ele sente também nessa vontade. Portanto, eu acho que, como estava a dizer, por vezes nós temos vontade de dizer, mas não devemos dizer porque, primeiro, cada um está na sua função, sabe especificamente aquilo que deve fazer. Eu, como pai, já cheguei e disse a alguns treinadores a minha opinião, dentro daquilo que é razoável, mas contudo, é a minha opinião como pai. Agora, o treinador sabe melhor do que eu
aquilo que eu devo fazer. Eu partilho a minha opinião com ele, mas partilho em privado ou numa situação, não é em plano de jogo. No plano de jogo posso dizer, olha, recua ou avança, ou atenção às costas, à direita, pronto. Aí tudo bem, agora mais do que isso não. E depois a nível da arbitragem isso então é um caminho que infelizmente os pais têm que pensar bem o caminho que querem fazer. Porque se eles estão a ser se eles são os espelhos dos seus filhos, todos os comportamentos que eles estão a ter, eles irão ter. Portanto, nós vemos, por exemplo, uma equipa a jogar à bola. É muito o espelho do seu treinador. Uma equipa que está sempre constantemente a reclamar, é porque o treinador, a equipa técnica também tem esse tipo de comportamento. E o que os miúdos é igual, se eles virem que os pais têm um comportamento assim, eles irão fazê-lo. Agora, assim, acho que todos nós temos que ter a nossa opinião e temos que saber transmiti-la. Agora, transmiti-lo no momento certo e a quem concreto, não é transmiti-lo de uma forma exagerada. Não é? Claro. Por vezes podemos não transmitir da melhor maneira, porque estamos mais chateados, ou por isso podemos não transmitir da melhor maneira. Mas daí até a falta de respeito tem que ir um bom bocado. Sara, é inevitável, os filhos são um espelho dos pais e neste caso acima de tudo, não é? Sim, tem toda a razão no que disse, vejo isso acontecer muitas vezes e de facto os pais têm que dar o exemplo primeiro e o treinador como um segundo pai que está com os miúdos tem que também dar o seu exemplo de calma, serenidade, de ponderação e esta visão de que eu tenho a minha perspectiva sobre o assunto e a minha perspectiva é só a minha e não é a geral, ajuda muito aos próprios jovens perceberem que todos aqueles comentários que eles ouvem em campo das claques dos outros pais, não têm que colocar um filtro e não levar aquilo a sério, porque todos nós temos a nossa perspectiva. Os jovens absorvem tudo, não é? Tudo. E isso influencia imenso no desempenho e depois repercute-se na sua vida pessoal e familiar e às vezes até académica, em termos de autoconceito e autoestima. E quando estamos a falar, por exemplo, num jogo de miúdos, dos 5 aos 10 anos, existir este tipo de comportamentos por parte dos pais, passado uns tempos, olhamos, por exemplo, para miúdos em idade júnior, já com 16, 17 anos, vai ser, esse tipo de atitudes é amplificada. Se calhar um miúdo de 7 anos diz uma asneira, um miúdo de 16, 17, 18 parte para a agressão? Pode acontecer, porque se desde muito pequenino foi habituado a isto, ou seja, quase que foi validado ao longo do tempo, ao longo da experiência e então permite sair um bocadinho mais longe e acaba por, às vezes, ceder a fazer a agressão, sem dúvida. E já que temos aqui também um treinador, a formação do próprio treinador deverá passar também, ou deverá ser dada igualmente importância, tal como na física, à questão mental do treino? Sim. Fazer um género de um coaching psicológico para saber lidar o que é o meu desempenho e o que é aquilo que estão a criticar, lá está, a visão dos outros, saber separar as águas para ter uma mente muito clara e bem focada, foco no objetivo principal. Tu tens colegas, Pedro, que tenham passado por este tipo de situações, quer tenha partido deles ou mesmo da bancada por parte dos pais? Tenho. Mas isso envergonha a equipa? Envergonha, bastante até, porque não é um cenário bonito que as pessoas gostem de ver, não é? E Carlos, depois, na estrutura do clube, quem é que sobe as escadas ou vai lá atrás e explica que as coisas não podem ser assim? É o que eu lhe estava a dizer há bocado. Normalmente existe essa separação. Quando não há um diretor presente que tenha assistido ao incidente, a equipa técnica, neste caso, ou mesmo outros membros do clube possam estar presentes na bancada a assistir ao jogo, entram em contacto com o diretor ou responsável da secção e depois o diretor do futsal. Já foi preciso marcar uma reunião, infelizmente, para fazer chamar a atenção aos pais. E, portanto, quem faz mais esse trabalho é o diretor do clube. E no que respeita à gestão, eu não quero dizer gestão das amizades, porque isso também se calhar é interferir um pouco na vida do filho, não é? Porque também tem direito a fazer as suas escolhas, sejam elas melhores ou menos boas. Mas isso também é um trabalho por parte do pai, já a pensar naquilo que é o crescimento no campo e também na vida, definir quem são os colegas, porque está a ver o jogo e está a ver como é que eles se comportam e sabe com quem é que ele deve estar. Os colegas, as amizades são importantes em qualquer fase da vida, mas quando chegam àquela idade da adolescência são fundamentais e por vezes têm mais influência até mesmo que os pais, porque eles estão muito mais tempo com eles, vão vendo as coisas boas, as coisas más metem graça e por vezes também têm a tendência para seguir. Agora, claro que as amizades são fundamentais e por vezes damos sempre a minha opinião, olha, a mim parece-me que porque por esse mesmo tipo de comportamentos, porque há muitos jogadores que são dentro do campo são difíceis de gerir. Exato. E fora do campo são 5 estrelas, não é? Exato. Mas quer dizer, essa parte negativa deles está lá sempre. E se surgiu dentro de campo, se calhar mais tarde pode surgir noutra situação qualquer da vida, ou numa discussão em discotecas, ou uma coisa assim do género, quando seja aquilo que for. E é preciso ter sempre essa noção, pelo menos eles terem noção,
de que as amizades têm a influência que têm e aquilo que podem beneficiar ou prejudicá-las para eles, né? E eles têm que conseguir gerir isso e a nós cabe-nos dar a nossa opinião sempre. Claro. Agora, claro, exigir, não quero que andes com aquilo, até o dia 2 não, porque ele também, graças a Deus, soube geri-las bem e o grupo com quem ele partilha, não tenho nada a dizer, por isso até o momento nunca me deu esse problema, entre aspas. Maravilha, e ainda bem. Sara, esta questão dos pais serem uma enorme influência para os filhos é um facto, mas também assim é com os amigos. Esta escolha das amizades não se diz a um jovem, tens que dar com aquele, não te podes dar com este. Também é uma questão complicada de gerir, não é? É muito complicado, portanto nós temos aqui que perceber que o jovem tem primeiro de tudo a ascendência dos pais, admira, aquela fase de uma forte admiração dos pais, dos adultos à sua volta, e depois há uma forte identificação com os pares numa fase a seguir. Isto pode ser bom como pode ser mau, pode funcionar como um modelo de exemplo, um bom colega, como pode ser algo um bocadinho menorizante na comparação constante com o colega, que é ele é tão bom, tão melhor do que eu. Isto pode dar para os dois lados, por acaso. E só voltando à questão também dos pais, qual é que é a interação que têm com os pais no que respeita, por exemplo, à pressão que existe sobre a gestão da carreira e das expectativas para vingar, porque não é o caso aqui do Miguel, mas assistimos a casos de pais que querem ver no filho aquilo que não conseguiram ter na idade deles. E há cenas de muita pressão que até se cruzam com aqueles casos vergonhosos que vemos nas bancadas, porque eles querem à força que os filhos façam isto e aquilo e não fazem. A conversa com os pais também existe ou é mais endireitar o jovem para depois em casa mostrar aos pais como é que se faz? Não, em consulta psicológica todos entram para ajudar. Nós somos, lá está, uma equipa, não somos os 11, mas somos uma equipa. Entre os pais, entre o treinador, às vezes a professora, a diretora de turma da escola, e portanto entram todos em função de ajudar o jovem a atingir o seu máximo potencial e ultrapassar estas barreiras. Mas é mais complicado essa interação com os pais porque se calhar têm ideias mais formadas do que propriamente os jovens que estão mais abertos a qualquer tipo de dicas, não é? Com os pais é mais complicado ter essas conversas. Às vezes são assim um bocado mais tortos e é mais complicado, não é? Principalmente quando estão a viver os seus próprios sonhos através do seu próprio filho. Gerir as expectativas deles. Exato, por isso é que eu comecei a conversa exatamente por aí. Não sei se o Miguel teve algum passado no futsal. Não teve? E no futebol de 11? Futebol de 11 também não. Nada, zero, nada que se possa aqui colar à maneira de jogar do Pedro? Não, eu quando tinha a idade dele jogava com os meus amigos, jogava isso, mas assim a nível oficial nunca joguei e pronto, ele é que começou, ainda hoje não larga a bola, desde pequeno que anda sempre com a bola nos pés, em casa, no quarto, em todo lado. No quarto é perigoso. Pois é perigoso. Já houve alguns acidentes. Já. Mas pronto, mas é basicamente isso. Ele escolheu aquilo que achou, eu não tive passado do futsal, gosto muito do futsal, gostava do futebol de 11, sim, mas cada vez mais gosto mais do futsal e menos do futebol de 11. Acho que o futsal ainda é mais verdadeiro, mais sentido. Os jogadores ainda vivem a modalidade de uma forma mais apaixonada. O futebol de 11 já não é, sinto eu, sim, já não é aquela forma de viver, já se vive por outras coisas, por outras sim, realidades, e acho que não é. Por isso é que eu acho que o futsal é uma modalidade espetacular para as crianças, porque realmente ainda tem esses princípios, esses valores do desporto, esses valores e esses princípios que se fala atualmente, mas que acho que já são um pouco mais antigos do que o presente, e é isso que nós pretendemos, que nós pais, que eles tenham esses princípios, esses valores, que continuem a fazer aquilo que nós lhes transmitimos, sim, e aquilo que as amizades lhe podem dar e o futebol dá, e o futsal, felizmente, pelo menos até agora as opções que ele tem tido no futsal têm valido a pena. Exatamente, e o Pedro já nos falou aqui também da questão de formar um grupo no balneário. Carlos, não sei se aqui o que me parece é que toda a vida foi Sassueiros, não é verdade? Não? Então pronto, vou começar pelo Pedro, já falo com o Carlos. Saltar de balneário para balneário, encontrar grupos diferentes, maneiras de estar diferentes, isso também te moldou de alguma forma? Sim. É complicado. É complicado, não é? Não é como mudar de escola, mas quase. Principalmente como eu sou um bocado mais introvertido, é mais complicado, mas depois com o passar do tempo, com os treinos, com a envolvência, acaba por... Mas até podes considerar que foi um ponto positivo, né? No teu percurso, por ter estado a viver a diferentes balneários. É algo que eu vou levar para quando começar a trabalhar, é algo que eu quero levar. Claro que sim, que isto não há empregos para a vida agora. Não. Aviso, já fica avisado. Carlos, então esta questão de saltar de balneário para balneário, de equipa em equipa, isto também molda muito o caráter de um jogador, porque pode, por exemplo, começar a estar numa equipa de júniores, onde é o
onde é o maior da aldeia, digamos assim, e depois sobe a sénior e, permite-me usar também uma expressão corriqueira, baixa a bolinha, não é verdade? Isto também molda muito o caráter de um jogador. Exatamente, isso acontece. Primeiro que tudo, há sempre saltar, termos várias experiências, tem sempre coisas boas e coisas negativas e cabe-nos a nós aprender com ambas. Neste caso, e falando mais concretamente desse salto que você está a dizer de júniores para séniores, isso acontece muitas das vezes, porque hoje em dia os jovens chegam já ao plantel sénior com grandes aspirações, com grandes ambições e também faz parte do trabalho de um jogador sénior, como você disse, pô-los no lugar deles. Isso acontece muito, mas lá está, isso também parte muito daquilo que cada jogador entende de si mesmo e da percepção que tem das suas capacidades, do seu potencial, da maneira que pode ser uma mais-valia para o grupo, da maneira em que tem que se proteger mais para não prejudicar o grupo. Eu acho que cabe muito do entendimento do jogador e do clube e dos plantéis, mas acho que a nível geral é sempre uma boa experiência porque nós lidamos com realidades diferentes. Nós podemos estar num sítio onde somos o melhor jogador do mundo, podemos estar num clube onde se calhar a nossa qualidade é superior às dos nossos colegas e depois vamos para outro clube e se calhar somos só mais uns. Também é preciso haver essa consciencialização, tanto da parte dos jogadores como das chefias e dos treinadores, mas principalmente falando dos jogadores, acho que é importante a pessoa ser sempre, digamos assim, sempre humilde, ter noção das suas capacidades, aprender nos ambientes onde está inserido e tornar-se uma pessoa melhor no futuro. E Sara, esta questão das mudanças de ambiente, lá está, não há empregos para a vida, isto aplica-se aos jovens, mas aplica-se também aos adultos. Este conforto que se ganha a certa altura, por exemplo, de uma pessoa como o Pedro, que é mais introvertido e tudo mais, não é aconselhável, não é? Sugere sempre uma abertura ao mundo de outra forma. Sim, temos que ter sempre uma atitude curiosa em relação a tudo e isto aplica-se também ao desporto. Ter vários projetos, saber ser empreendedor e continuar sempre agarrado à motivação. E isso é completamente o contrário de quando nós começamos a estabelecer um bocadinho. Conhece algum caso de que a mudança tenha sido fundamental para um jovem, a mudança de ambiente, por exemplo? Sim, sem dúvida. Mesmo em termos de autoestima, de motivação, às vezes pode ser um potenciador autêntico. Muito bem. E como é que tu caracterizas o balneário do Sassueiros, da equipa onde estás agora? É espetacular. Temos miúdos mais novos, juvenis, e temos nós, e é bom. E és tu que bates o pé aos juvenis quando eles vêm para treinar com os júniores? Tem que se manter ali uma linha. Não podem dar ali a pedir o shampoo e etc. Não, vocês é que dão. Existe uma ala para os mais novos e para os mais velhos no balneário? Se existe uma ala para os mais novos e outra para os mais velhos, ou vai tudo ao molho, misturam-se? Nós como treinadores tentamos entrar pouco. O balneário é o espaço, diz que é o espaço sagrado dos jogadores, então nós tentamos muito não intervir e deixamos a eles capitães e colegas de equipa fazer essa gestão. Mas eu diria que depende muito, acho que é consoante se está sol, se está chuva, acho que não há uma grande, digamos assim, não lhe consigo dizer se isso existe ou não. Poderá existir, poderá não existir, por vezes não. Mas já está lá dentro, dizer. já é intrínseco. Os mais novos, quando chegam lá, já sabem que têm que entrar com um pouco mais de calma. Sim. E depende um bocado também do perfil da pessoa. Há pessoas que são mais, como o Pedro estava a dizer, ela é uma pessoa mais introvertida. Há outros jogadores que são mais extrovertidos e se calhar são juvenis e vão eu digo juvenis, como digo, outro escalão mais abaixo para irem ao escalão acima. Quando vão ao escalão acima, nem se nota a diferença de idades, nem parece um jogador que vem de baixo. Há pessoas que depende muito de pessoa para pessoa, não é? Qual é o balneário perfeito para um jovem jogador? É aquele jogador que chega como um diamante em bruto, por exemplo, a uma equipa de júniores e mal ele chega lá, já sabes, a nível de características, de forma de jogar, que é um jogador que vai chegar longe, mas tu queres o ambiente ali perfeito para que ele consiga crescer ainda mais. Qual é esse balneário perfeito? Eu acho que balneários perfeitos não existem, porque todos nós temos as nossas virtudes, todos nós temos os nossos defeitos, mas eu acho que se cada pessoa conseguir dar o melhor de si e perceber onde é que pode ser uma mais-valia e toda a gente se adaptar a toda a gente, se eu me adaptar a si, você se adaptar a mim, eu acho que aí vão estar reunidas as condições para que possamos ter sucesso. E acho que cabe muito, como disse há bocado, os jogadores têm que ser humildes e têm que ter a capacidade de perceber e de conhecer os colegas e adaptar-se a isso para que exista um bom ambiente de trabalho e que nos possa fazer chegar mais perto do sucesso. O balneário de Sassueiros não é perfeito, mas é o melhor que podia ter neste momento. Eu não podia estar mais orgulhoso
tanto do balneário como do clube. É um clube, é o clube da minha terra, foi o clube onde eu cresci, também tive a oportunidade de ser jogador e realizar toda a minha formação. E para mim é o melhor clube do mundo, não tenho dúvidas disso. Também não tenho dúvidas, é o clube onde eu vivo, portanto, para mim está tudo bem. Vamos só falar também, já falámos da gestão das expectativas do pai, a gerir as expectativas do filho e as suas próprias expectativas. Como é que tem gerido, ao nível de ter um filho que vinha no futebol? Aquelas conversas que temos com os nossos amigos, com os pais de outros jovens. O meu filho é um grande jogador, o meu filho é um brilhante aluno. Como é que tem feito também essa gestão? Tem aqui um filho de quem tem orgulho? Sim, muito orgulho? Muito orgulho mesmo. Tenho muito orgulho nele, eu não tenho problemas nenhum de dizê-lo e digo-lo as vezes que tiver que dizer. Mas também o critico. Claro. Também o critico. Aliás, é o primeiro. Sim, exatamente. Acho que sim, acho que é uma função como pai. Sim. E a crítica nós temos que saber receber a crítica. O que eu pretendo dele, aquilo que eu quero que ele seja é feliz. Pronto. E se ele chegar a casa feliz, ou mesmo que seja a casa frustrado, de certa forma, eu sei que essa frustração vai fazê-lo crescer como pessoa. E no futuro ele irá beneficiar com as frustrações que teve anteriormente e com as alegrias que teve. E por isso é que acho que o desporto é fundamental nisso, porque eles aprendem mais cedo a gerir outro tipo de emoções. Não digo para o mercado, quando chegar ao mercado de trabalho, claro. Mas, por exemplo, já tem uma partilha muito grande, lá está, balneários difíceis, balneários 5 estrelas, portanto, eles já têm ali conhecimento de muitas reações a nível de interpessoais que eles conseguem gerir. E desde que ele chegue a casa feliz e desde que ele seja feliz, é sinal que aquilo que ele está a fazer valeu a pena e é sinal que valeu a pena também perder muito do meu tempo atrás dele para que ele seja feliz. Afinal, é aquilo que nós pais pretendemos e felizmente tem corrido bem. Correu mal na altura da lesão, que foi uma situação complicada de gerir, tanto emocionalmente para ele como para nós. Lá está, o estar triste, o não ter vontade, porque depois até mesmo se reflete também um pouco na escola, porque eu não sinto motivação, aliás, sinto falta do balneário. Claro. Depois não tenho o balneário, o que é que eu vou fazer? Vou lá, faço a fisioterapia, venho embora. E essas partes fazem falta e isso ajudou também a crescer e acredito que ele mais tarde irá tirar benefícios de tudo aquilo que tem aprendido ao longo destes anos. Mesmo das frustrações também. E na perspectiva de treinador e de pai, temos aqui um filho exemplar para manter, não é? Um exemplo para os outros que estão lá no balneário também. Digo que sim, é um exemplo de total dedicação e eu como treinador não podia pedir jogadores melhores. Eu gosto de jogadores dedicados, eu gosto de jogadores que deem tudo, eu gosto de jogadores que consigam ajudar os colegas, que consigam trazer o melhor dos colegas para cima e nisso estou completamente orgulhoso e agradecer também desde já ao Pedro pelo contributo que nos tem dado ao longo deste tempo. Uma palavra fundamental em todos os mundos, mas essencialmente também no desporto, é da humildade. E também na perspectiva dos dois, é um jogador, um filho que sabe ouvir um não? Sabe, da minha parte, sabe. Ele ouviu. Muitas vezes não faz que não quer ouvir, mas eu sei que ele fica lá ou não. Às vezes reage melhor, outras vezes reage pior, depende também da intensidade ou não, mas ele sabe ouvir. Pelo menos naquele momento, mas depois fica lá. É mais fácil contrariar o pai ou o treinador? Pergunta difícil. Nenhum deles. Sinceramente, não, nenhum deles. Esta questão de ouvir o não incessantemente também varia de criança para criança, de exemplo para exemplo, a forma como reage ao não. Pelo menos eu falo de experiência própria, sempre me gostou muito, mas hoje em dia tudo o que aprendi a ouvir o não até me ajudou hoje em dia no mundo do trabalho. A verdade é essa. Um jovem que aprenda a ouvir o não é um jovem mais feliz, digamos assim. Eu acho que sim, um jovem mais ponderado, mais organizado a nível psicológico, não é? Sabe lidar com as expectativas. O não às vezes simplesmente diz para nós pararmos um bocadinho, pensarmos e temos tempo para desenvolver um bocadinho melhor a nossa técnica, não é? Um bocadinho por aí. Carlos, recordei-me agora de uma história, já não me lembro, foi uma figura pública que o disse, mas que a primeira vez que se sentiu a tornar-se homem foi quando foi para a tropa e teve que estar a obedecer ordens de uma pessoa que nem sequer era o pai. Como falava aqui do Pedro, contrariar o treinador, se era difícil, se era fácil, há muitos jogadores ainda a contrariar o treinador? Eu acho que vai sempre existir, isso é um pormenor que vai sempre existir. Cabe-nos a nós ter a mentalidade, às vezes é um bocado contra a natura, nós às vezes gostamos de debater, gostamos de... Nunca ouviste não és meu pai? Felizmente não, porque os jogadores também têm consciência, por muito que possam pensar assim, não têm o respeito de não dizer essas coisas. Mas é importante existir e também, por outro lado, acho que como jogadores têm que ter calma e
tem que ouvir o treinador porque ele está lá por alguma razão. Fundamental. Ouvir a voz da razão. Carlos, Miguel, Pedro e Sara, muito obrigado pela presença neste palco do futebol, que estivemos aqui a discutir então a gestão das carreiras dos jovens, todo um percurso enorme que é preciso fazer para chegar àquilo que é o ambicionado mundo profissional do desporto, ou simplesmente formarem-se como os jovens. Nós daqui a pouco vamos estar de regresso para mais talks, mais conversas neste Festival Bom para Portugal.